Oi pessoal, boa tarde. Começa agora mais um Flash Invest News. O Conselho Monetário Nacional acabou de publicar uma medida suspendendo de maneira temporária a distribuição de dividendos por bancos e o aumento de remuneração dos administradores. O objetivo é evitar o consumo de recursos importantes para a manutenção do crédito durante o combate à pandemia do coronavírus e também evitar absorção de perdas futuras. Segundo o Banco Central, as instituições financeiras estão com níveis de capital e liquidez em patamares confortáveis, bem acima dos requerimentos mínimos estabelecidos. Também foi liberada uma linha temporária especial de liquidez com taxas reduzidas, custo de 0,6% ao ano, e sozinha, só essa medida aí da liberação de crédito pode liberar 670 bilhões de reais na economia. Essas decisões vêm na esteira do que o ministro Paulo Guedes falou no fim de semana e também o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Os dois falaram que realmente as medidas de crédito não estavam chegando na ponta para as empresas, para as famílias, então eles estavam liberando recursos para os bancos, só que esse dinheiro não estava chegando na ponta final, então eles falaram que iam adotar medidas para tentar agilizar a liberação desses recursos, então essa medida do CMN vai nessa linha. Como que o mercado recebeu a notícia? As ações de bancos subiram mais de 10%, o Bradesco BBI comentou as medidas, disse que a decisão vem alinhada com o que está acontecendo também em outros países, tanto com decisões tomadas pelo Banco Central Europeu e pelo Banco Central da Inglaterra. Então, por enquanto, os dividendos ficam suspensos, aumento de dividendos, mas o que acontece, o que foi definido também pelo CMN, é que os bancos e as instituições financeiras não vão poder pagar juros sobre capital próprio e dividendos acima do mínimo obrigatório. Então, por lei, as empresas precisam distribuir 25% do lucro com os acionistas, mas elas podem elevar esse percentual em estatuto. Então, o CMN limita esse pagamento acima desse mínimo obrigatório de 25%, e também tem a questão da remuneração dos administradores, ou seja, do aumento de bônus, por exemplo, para os administradores dessas instituições financeiras. Bom, uma outra medida que saiu também é o programa de suporte a empregos, aquela linha de financiamento que paga por 2 meses a folha de pagamento de pequenas e médias empresas. Essa decisão já havia sido tomada, já havia sido divulgada, mas o presidente Jair Bolsonaro publicou a medida provisória nesse fim de semana. Deve ser liberado, então, com essa medida, 34 bilhões de reais. A medida afeta empresas com faturamento de 360 mil a 10 milhões de reais por ano. E aí o que acontece? Então, o governo vai assumir por 2 meses a folha de pagamento dessas empresas, mas com o limite de 2 salários mínimos. Então, por exemplo, se um funcionário recebe 3 salários mínimos, R$ 3.135, ele vai ganhar 2 salários mínimos do governo, ou seja, esse limite aí de R$ 2.090, direto do banco, e aí vai ficar a cargo, então, da empresa se ela vai completar o salário que está faltando ou não. Nesse período, as empresas que que contraírem essa linha de crédito não vão poder fazer demissão, tem que garantir a estabilidade do funcionário, tanto nesses 2 meses como nos 2 meses seguintes ao uso dessa linha de crédito. Então, por 4 meses, o funcionário tem estabilidade. Como que isso acontece na prática? O Banco Central o governo disse que vai usar o BNDES para operacionalizar essa linha de crédito. Então, o BNDES vai liberar os recursos para os bancos e 15% do valor liberado dessas linhas de crédito vão ser financiados pelos próprios bancos e 85% pela União. Bom, o Guedes tinha falado no fim de semana que todas as medidas aí de liberação de crédito via Banco Central, BNDES, somam mais de R$1 trilhão de reais, só que aí ele falou então que esse dinheiro estava empossado nos bancos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também tinha falado sobre essa dificuldade, por isso aí o governo mostrando que está agilizando um pouco a liberação desses recursos hoje, nessa segunda-feira. Um outro assunto que foi falado no fim de semana é a questão do passaporte da imunidade. Então, outros países, lá na Europa, por exemplo, eles estão discutindo a liberação de documentos que mostrem se a pessoa já contraiu o coronavírus e, por isso, estaria imune. Então, o ministro Paulo Guedes falou sobre a possibilidade de adoção desse documento também aqui no Brasil, mas isso não agora, isso para uma fase posterior. Ele disse que a ideia seria fazer 40 milhões de testes por mês e aí as pessoas que têm essa carteira de imunidade poderiam retornar
ao mercado de trabalho. Hoje também saíram os dados de fabricação de veículos, dados divulgados pela Anfávia, que é a entidade que é responsável, aí, que representa as montadoras de veículos. O dado bem negativo, caiu 21% a produção de veículos em março, na comparação com março do ano passado. As vendas também caíram quase 22%, foi o pior resultado desde 2006, desde março para março, desde 2006. E o que impulsionou esses resultados? Claro, o pano de fundo é a pandemia, mas 123 mil trabalhadores estão afastados e 63 fábricas estão paralisadas, portanto as indústrias aí automotivas reduzindo bastante seu nível de produção. Vamos mostrar então o balanço do coronavírus pelo mundo. Na Europa, a Espanha tem uma queda no número de mortes pelo 4º dia seguido e a Itália registrou nas últimas 24 horas 525 mortes. Foi o menor número em 2 semanas, então uma notícia boa aí em meio a notícias preocupantes, e os governos europeus estão começando a discutir algumas medidas de afrouxamento. Uma situação bem diferente da situação aqui no Brasil. Aqui os casos continuam aumentando, ainda não chegaram no pico. São mais de 11 mil infectados em todos os estados e 487 mortes, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde. O hospital de campanha no estádio do Pacaembu começa a receber pacientes hoje. E uma outra notícia aí que está no radar é que o governador de São Paulo, João Dória, deve estender a quarentena aqui no estado de São Paulo por mais 15 dias, até o dia 23 de abril. Lá no Reino Unido, também uma outra notícia de destaque é que o primeiro-ministro Boris Johnson, que contraiu o coronavírus, essa notícia já tinha saído, ele foi internado, já que ele segue com alguns sintomas da doença. Ele tranquilizou pelo Twitter a população, disse que foi internado para seguir aí com alguns exames e acompanhar a doença, mas disse que está otimista. A rainha Elizabeth II fez um raro discurso ontem também, que repercutiu bastante. Em 68 anos de reinado, foi o 5º pronunciamento que ela fez. E o que ela disse? Ela comparou o isolamento por causa do coronavírus com a separação de famílias na Segunda Guerra Mundial. E disse que os britânicos devem confiar na vitória. Ela falou que ainda há muito que suportar, mas que melhores dias voltarão e que as pessoas vão se reunir novamente. Nos Estados Unidos, que é o novo epicentro da crise do coronavírus, são mais de 9.600 mortes e 337 mil casos registrados. Os Estados Unidos, então, estão se preparando para a fase mais aguda da crise. Algumas autoridades lá no país falando que o cirurgião-geral lá dos Estados Unidos dizendo que essa é a semana que vai ser o 9 de setembro para eles, que vai ser a semana com maior número de contágios, de mortes também. Então, eles esperando o pico para essa semana. Bom, agora vou mostrar para vocês então os impactos de todas essas notícias aí na Bolsa. Eu vou pedir para o Quinho mostrar para vocês as cotações. A nossa Bolsa brasileira, representada pelo Ibovespa, essa cotação acho que está desatualizada, mas vou pedir para o Quinho tirar. Mas o Ibovespa com uma alta de de quase 8%, passando dos 74 mil pontos. Então a Bolsa aí reagindo positivamente aos dados que estão saindo aí de desaceleração dos casos na Europa e também essas medidas aí anunciadas pelo governo, pelo Banco Central, pelo CMN, que prevêem aí uma agilidade maior na liberação de recursos. O BOF, o Bank of America, reduziu a sua projeção para o Ibovespa, para o principal índice da Bolsa. A previsão era que o Ibovespa terminasse o ano em 87 mil pontos, isso na semana passada, e eles reduziram para 76 mil pontos nessa semana. O que está no radar também dos mercados é o petróleo. Semana passada, o barril do tipo Brent fechou aos $34, subiu bastante em relação ao começo da semana, estava perto dos $20, por causa da expectativa de um desfecho ali na discussão entre redução de produção de barris entre Rússia e Arábia Saudita. Então, com a queda fortíssima na demanda global por petróleo, os países entraram aí em um conflito sobre redução na produção para conseguir conter um pouco essa baixa nos preços. Então, Rússia e Arábia Saudita não chegaram a acordo, isso gerou uma queda forte do preço do petróleo, mas agora, com essa possibilidade de um desfecho de acordo aí entre essas nações, isso foi falado inclusive pelo presidente Donald Trump na semana passada, então o barril volta a subir e agora está operando em cerca de $32.
No cenário político, existe um atrito entre governo e ministros sobre a extensão da quarentena, então os jornais falando aí sobre essa tensão política que persiste no nosso cenário nacional. Saiu hoje o boletim Focus do Banco Central, mostrando as perspectivas para a nossa economia, foram atualizadas. O PIB, a previsão para o nosso crescimento, caiu de 0,5%, de 0,48%, para menos 1,18%. Então, a projeção já era negativa, 0,48%, agora está em 1,18%. Também foi reduzida a projeção para o IPCA, para a nossa inflação, de quase 3% para 2,72%. E a taxa Selic, taxa básica de juros, previsão de redução de 3,5% para o fim do ano, para que encerre o ano em 3,25%. Inclusive, o Boletim Focus, que traz as projeções das principais instituições financeiras, já prevê um corte de 0,5 ponto percentual na Selic, na taxa básica de juros, na semana que vem. Outra informação que aconteceu isso na sexta-feira é que a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do Orçamento de Guerra, agora ela segue para o Senado. A PEC do Orçamento de Guerra, a gente já falou sobre isso aqui antes, ela cria um orçamento paralelo, emergencial, então ela permite separar os gastos correntes dos gastos que são aumentados, realizados nesse período de calamidade pública, e ela evita que esses gastos perdurem, que esse aumento de gastos perdure para depois da crise. Também permite que o governo não cumpra a regra de ouro, então agiliza os gastos à medida em que o governo tem uma maior liberdade e evita que o governo seja implicado em crimes de responsabilidade fiscal. Então o governo ganha mais segurança aí para aumentar os gastos diante da pandemia. No Cafeína de hoje, inclusive, a gente falou sobre essa questão aí macroeconômica, como que o governo faz para solucionar aí os principais problemas que a gente tem visto aí em relação ao coronavírus. E um dos pontos que está dentro da PEC do Orçamento de Guerra é que o Banco Central ele possa comprar diretamente ativos, tanto títulos públicos quanto títulos de empresa, como já acontece na Europa, em alguns países europeus, como já acontece nos Estados Unidos. Com isso, o Banco Central ele tem mais liberdade para conseguir agir na economia. Hoje, antes da PEC do Orçamento de Guerra, o que acontece é que o Banco Central ele não pode fazer essas compras diretamente, ele tem que agir por meio dos bancos. No Cafeína a gente explicou direitinho como acontece isso, então esse é um dos pontos da PEC do Orçamento de Guerra que segue para aprovação no Senado. Outra notícia é que o ministro do STF, Gilmar Mendes, barrou a ampliação do BPC, do benefício de prestação continuada. Esse ano teve bastante discussão em relação a isso, então seria ampliado o benefício para famílias, eram previstas as famílias que ganham até 1/4 de um salário mínimo, ter esse adicional aí de um salário mínimo. Então, seria ampliada a faixa de beneficiários do BPC para famílias que ganham meio salário mínimo, até meio salário mínimo. Com isso, a gente teria um impacto de cerca de 20 bilhões de reais no orçamento ao longo dos próximos anos. Então, o ministro Gilmar Mendes barrou essa ampliação do BPC e o mercado recebe bem essa notícia, porque seria um gasto que seria adicional, um custo adicional também para os anos seguintes. Então, não seria uma medida pontual aí para combater os efeitos do coronavírus. Um outro ponto também aqui no Radar Nacional, bastante notícia sobre medidas econômicas, é que o ministro Paulo Guedes disse que vai conversar então com o relator do Plano Mansueto. O Plano Mansueto é aquele projeto que prevê uma flexibilização, um plano para recuperação fiscal dos estados. Então, foi um plano desenhado pelo secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, no ano passado. Ele prevê essa ajuda fiscal aos governos estaduais. O plenário da Câmara já aprovou o regime de urgência para esse projeto. Então, hoje, o ministro Paulo Guedes e o relator devem se reunir para discutir as mudanças. Uma das mudanças previstas, por exemplo, é prever uma janela de gastos especiais para estados para o estado de calamidade. Então, esse projeto aí deve ser votado amanhã, também mais uma medida aí para tentar ajustar as contas dos estados. E para finalizar, depois de tantas notícias aí sobre economia, sobre pandemia, no Conta Mais, o Doni Denútil entrevistou a Flávia Kalina, que é uma das maiores influenciadoras do Brasil, fala sobre questões de maternidade, sobre a relação entre mães e filhos. Então, um programa bem gostoso para você assistir, para tentar dar uma desanuviada, para tentar dar uma relaxada aí em meio a essas notícias tão preocupantes que a gente tem vivido. Então é isso, o Flash de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha no nosso site ao longo do dia, no investnews.com.br. Muito obrigada pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.